Parapirogenia é o fenômeno que consiste na combustão espontânea de objetos mediante a ação paranormal do chamado agente psi. Quase sempre aparece nas manifestações de poltergeist. Simplificando, a parapirogenia é um caso reputado como parapsicológico de combustão espontânea, ou seja, a queima inexplicável de objetos e pessoas. Algo ainda distante dos domínios da ciência oficial que a desconhece. Falando dessa forma, parece se tratar de um fenômeno ligado ao espiritismo kardecista somente. Porém, para muitos trata-se de um fenômeno privativo do universo religioso católico. Consiste então na impressão de mãos humanas a fogo em madeiras, roupas, portas, livros, e que os religiosos atribuem à ação das almas do purgatório, local, para o catolicismo, onde as almas se purificam através dos sofrimentos produzidos pelo fogo. A Igreja já lida com o fenômeno há séculos. Em 1893, o padre Joet, em Roma, fundou o Museu das Almas do Purgatório, como ficou conhecido nos anos de 1900, com a coleta de casos do gênero, cuja maioria esmagadora se referia aos 2 séculos anteriores. A parapirogenia projetiva, ou combustão paranormal espontânea, popularmente conhecida também como combustão espontânea, é um fenômeno sem nenhuma causa aparente, muitas vezes confundindo como obra de assombração ou fenômeno paranormal. É um fenômeno estranho às ciências naturais, sendo um objeto de estudos de ciências como projectologia, parapsicologia e, em comum, os que estudam poltergeist. Mas pode ocorrer sem conjunção de qualquer outro elemento fenomenológico com este tipo de fenômeno. Por ser fantástico demais para crer, muitos casos são considerados fraudulentos, criminosos ou até acidentais, com explicações científicas forçadas e esdrúxulas pelas outras ciências. Já se tentou explicar o fenômeno apelando para cigarros deixados sobre roupas e incendiando as vítimas, ou então criminosos que teriam tentado apagar vestígios queimando as vítimas. Mas o fato é que não é qualquer fogo que produz tais fenômenos. As temperaturas necessárias para carbonizar uma pessoa da forma que ocorre nos fenômenos considerados como parapirogenia só seriam possíveis de ser obtidos em fornos crematórios durante muitas horas, visto que das partes atingidas não restam muito mais que cinzas. Seria um fogo secreto dos antigos alquimistas e de herméticos tratados de magia? Queima realmente de dentro para fora, carbonizando pessoas e objetos. Provoca terror só em se pensar em algo tão horripilante. Autores como Jacques Bergier, e Charles Porte e Vincent Gadot se ocuparam minuciosamente do tenebroso assunto. Tecnicamente é também conhecido como combustão humana espontânea, com a sigla CHE em português e SHC em inglês. Entretanto, para muitos autores, as ideias de um ser humano simplesmente incendiar e carbonizar-se é muito absurda. Mas ao longo dos últimos 300 anos foram centenas de casos registrados pela polícia e estudados com afinco por cientistas. Antigamente se explicava como sendo causado por pessoas que bebiam muito e por algum mecanismo desconhecido seria disparado em ignição e o incêndio teria início. O primeiro registro de um caso do tipo foi feito em 1641, pelo médico dinamarquês Thomas Bartholin. Thomas escreve sobre um cavaleiro italiano chamado Polonius Fortius, que estava tomando vinho e começou a vomitar labaredas até seu corpo ser totalmente consumido pelo fogo. Totalmente não é a palavra certa na realidade. Apesar de cercado de mistérios, a combustão espontânea em humanos costuma seguir um padrão. Enquanto o tronco e a cabeça ficam completamente desfigurados pelo fogo, os pés e as mãos em geral permanecem de certa forma intactos. Essa peculiaridade pode ser uma pista importante para descobrir o que causa o fenômeno. Se em 1673 a literatura científica ganhou uma publicação inteiramente dedicada ao tema, foi também nesse ano que o autor francês Jonas Dupont escreveu o livro sobre esses incêndios humanos, uma coletânea de relatos, na verdade, sobre a combustão humana espontânea. Em 1725, ocorreu um dos casos mais emblemáticos e sombrios. O dono de uma pousada de Paris acordou com um cheiro de fumaça e, quando olhou para o lado da sua esposa, Madame Millet, jazia carbonizada. Primeiramente, o homem foi considerado culpado pela morte de sua esposa, mas a justiça acabou aceitando o argumento de combustão espontânea após o depoimento de
viu um cirurgião que estava na pousada no momento do ocorrido. O fato do resto do quarto, incluindo mobília de madeira e o material altamente inflamável dos lençóis, estarem sem nenhum indício de fogo, é outro fator comum aos relatos de combustão espontânea, mas essa característica intrigante permanece ainda sem explicação. O legista responsável pelo esclarecimento da morte de Madame Millet concluiu que a morte aconteceu em decorrência de uma visita de Deus. Até a primeira metade do século XX, a ciência acreditava que pessoas alcoólatras tinham mais propensão à combustão espontânea. Hoje, as explicações, na verdade, a explicação mais aceita busca nas velas uma analogia para explicar o fenômeno. Uma vela é um composto por um pavio coberto de cera. Agora imagine que a sua gordura corporal é a cera e suas roupas o pavio. Uma fonte de fogo qualquer, um cigarro que sumiu no meio das cinzas e passou desapercebido pelos legistas, por exemplo, pode começar a queimar uma camiseta, fazendo com que o fogo chegue até a pele e chegue a romper o tecido, esparramando uma gordura que pode muito bem ser absorvida pelo algodão da camisa, alimentando o fogo que vai queimar aonde houver tecido. Como dito anteriormente, essa teoria explica os motivos dos pés e mãos das vítimas saírem ilesos, mas só aumenta o mistério sobre os objetos do entorno não serem consumidos. O parapsicólogo Ronaldo Dantas Lins, em seu artigo A Fotogênese sobre o Enfoque da Teoria Quântica, apresentado no primeiro Encontro Ibero-Americano de Parapsicologia, realizado no período de 15 a 17 de novembro de 1996 em Buenos Aires, Argentina, sugere a classificação da parapirogenia projetada da seguinte forma. A primeira seria a autoparapirogenia, sobre o próprio agente projetor. A segunda, heteroparogenia, sobre objetos inanimados e sobre outros seres vivos. O espiritismo também se ocupa do poltergeist da parapirogenia. Para os espíritas, esses eventos são comuns na presença de uma pessoa dotada de determinados dons mediúnicos. Manifesta-se em marcas e impressões supranormais de mãos de fogo. Seria a queima inexplicável de coisas e pessoas. Pode ser causada por espíritos do bem, que se servem dos poltergeist e da parapirogenia como um fenômeno mediúnico de efeitos físicos para chamar a atenção e atender o seu objetivo. Um outro grupo, brincalhões, ou zombeteiros, ou vingativos, que provocam tais efeitos, se divertem com o apuro pelo qual passam as suas vítimas. O médium, no caso, é quem fornece energia, o fluido para que o espírito, associando o seu próprio fluido, consiga realizar o que pretende. Por mais difícil que seja acreditar, são centenas de casos de poltergeist, com ou sem parapirogenia, registrados na história humana que desafiam a inteligência de policiais investigativos e de cientistas. O mais assustador na parapirogenia é que parece ser um fogo que queima realmente de dentro para fora, como dizemos, de modo que pessoas e objetos ao redor são pouco afetados, ou mesmo de jeito algum. Embora presuma-se que essas temperaturas possam chegar a 2.500 graus Celsius.